Bem-vindo à TV Decision, bem-vindo ao Graça Sermo Entrevista. Estamos em uma nova temporada e vamos receber aqui no nosso estúdio na TV Decision especialistas do setor de tecnologia da informação, de segurança da informação, para falar do cenário de transformação digital e dos desafios que a cybersecurity está trazendo para todas as empresas, sejam elas grandes, médias ou pequenas. Hoje nós temos aqui como convidado no nosso estúdio o Frederico Tostes. O Frederico é Country Manager da Fortinet, tem acompanhado aí ao longo de todos esses anos a evolução da segurança da informação. E agora, Frederico, eu gostaria em primeiro lugar de agradecer a presença de você aqui no nosso estúdio. E agora vamos falar um pouquinho sobre um cenário mais recente que a gente está enfrentando nesse momento, dia 12 de maio. 150 países afetados pelo WannaCry, um ataque considerado um ataque em série, em massa, indiscriminado, que atingiu, podemos considerar aí quase todos os países do mundo, né? Nós temos aqui mais ou menos 300 mil dispositivos afetados pelo WannaCry. A gente pode considerar o WannaCry, de novo, um divisor de água, já tivemos outros divisores de água nesse cenário de cybersecurity? Eu acho que sim, Graça. Primeiro, é um prazer estar aqui na TV Decision com você, mais uma vez, a gente podendo ter a oportunidade de conversar. Mas, voltando ao tema, Graça, eu acho que realmente é um divisor. Ele pode ser mais ou menos, dependendo de tudo que se discutiu nesses últimos dias e meses, mas, na verdade, ele teve uma grande diferença nele, que foi o quê? A forma com que ele se disseminou. Então, a maneira e a velocidade e o número de dispositivos e a preocupação e o desespero que se causou no mercado corporativo, realmente, eu acho que a gente nunca teve nada igual. Ou pelo menos as pessoas nunca se preocuparam tanto com um ataque. Eu acho que eu não me lembro de algum tão bem disseminado, assim, tão espalhado, tão falado, principalmente na mídia. Agora, o WannaCry, o que está por trás dele, tem uma complexidade, porque muitos dizem que os ataques cibernéticos, eles acabam, de certa forma, não tendo tanta complexidade, né? No caso do WannaCry, se fala muito sobre o processo de atualização, né, de patches e de hardwares. Isso seria, de certa forma, um procedimento relativamente rotineiro das empresas. Mas a gente pode considerar que esse ataque tem características simples, menos complexas ou não, na sua opinião? Eu acho que ele tem características simples de um ponto de vista e tem características complexas em outro. Então, eu acho que ele não é um ataque desconhecido, muita gente já conhecia, ele já era falado desde março, quase vários players de segurança já estavam preparados para ele, tinham isso anexado à sua solução de segurança. Então, isso acaba tornando ele um ataque fácil de ser detectado, simples, não é nada complexo. Quer dizer, ele era, de certa forma, um ataque um pouco anunciado, quer dizer, algo que, de certa forma, não deveria ter surpreendido tanto o mundo. Diversos ataques são pré-anunciados. O problema é a importância que se dá a esses pré-anúncios. Tá. Então, se lançam informações de que tem aquela vulnerabilidade, que você precisa fazer a atualização do patch. E todo mundo entende, atualização de patch, eu vou lá, clico num botão, atualizar o patch e está tudo resolvido. Mas quando a gente olha para o mercado enterprise, não é tão simples assim. Então a gente pode pensar que no mercado enterprise, numa grande empresa, numa média empresa, você está falando de 2.000 computadores, apertar vários botões, né? Não é um simples botão. 100 mil computadores. Além de não ser simplesmente apertar um botão, porque pararia a rede. Então tudo tem que ser programado, tem que ser organizado para poder fazer aquela atualização. Você precisa considerar todos os aspectos daquela atualização. O que aquilo pode causar de instabilidade em outros sistemas seus que você já usa. Então essa nova atualização pode causar algum conflito com algum outro sistema. Então a área de TI tem que testar, a área de segurança tem que olhar aquele patch, tem que testar o patch, validar todas as aplicações que estão dentro da empresa e aí só depois disso realmente atualizar. E é por isso que não é simplesmente atualizar. É lógico que atualizar, se você olhar do ponto de vista de um usuário doméstico, é igual a gente atualiza o celular. Muitas pessoas vão lá, saiu uma novidade, diz que tem que atualizar, ele atualiza sem saber se aquilo vai servir para ele ou não.
simplesmente atualiza. Mas quer dizer, na verdade, no dia a dia, na rotina das empresas, não é algo tão simples. Ela precisa seguir procedimentos, precisa tomar determinados cuidados para que aquilo não seja afetado. Porque se o seu telefone para de funcionar, ou se o seu computador para de funcionar, ou acontece alguma coisa específica, você vai ficar desesperado. Agora, se você tem vários computadores de uma empresa causando um conflito com o sistema de processamento de ordens ou de envio de materiais, você para a empresa, você para o faturamento. Então tudo isso tem que ser medido e olhado com muita cautela. E por isso que você tem dispositivos de segurança sendo anexados, sendo colocados dentro da rede para poder agregar um nível maior de segurança e simplificar o trabalho. Agora, Fred, do ponto de vista do usuário, aí o usuário, tanto uma grande empresa quanto uma média, uma pequena, o impacto, o susto e as reações que a gente acompanhou no mundo, né, 150 países, a gente está falando do mundo, é um termômetro de que, de fato, as empresas hoje não estão preparadas para ataques cibernéticos? Eu diria, toda a importância que foi dada, se você pensar, todo mundo está dando importância, porque todo mundo parou para olhar, todo mundo tomou atitude. Agora, na verdade, se você olhar as atitudes que foram tomadas, de desligar computador, de parar redes, de parar sistemas, parar o trabalho do dia inteiro, ele causou dano mesmo sem ter conseguido concluir o ataque. Então isso é um termômetro que as empresas não estão Pelo preparadas. menos não se sentem segura com a sua infraestrutura, com o que eles montaram ou com o que eles têm preparado. Quer dizer, eles não fazem os testes, eles não fazem uma análise de risco mais profunda. Então realmente é uma atitude de desespero. Você começa a escutar na mídia, o que você faz? Desliga tudo. Se você tirar do cabo, acabou todos os problemas. Agora, será que se você desligar a máquina, acabou o problema? Ou ele só vai deixar de acontecer na sexta e acontece no sábado? Agora, algumas empresas têm alegado que, como você falou, é complexo esse processo de atualização. Então, as empresas ficam numa situação um pouco difícil. Quer dizer, mesmo que elas queiram se manter atualizadas, por conta da complexidade disso, então elas assim, estão inevitavelmente vulneráveis. Como é que se prepara, como é que se constrói um modelo de defesa para algo que é tão difícil de realmente no dia a dia você se manter preparado? É você conseguir dar importância para a segurança. Então é dizer o seguinte, a atualização ele não é simplesmente para manter o sistema atualizado. É para evitar problemas conhecidos e divulgados. Então você imagina, o problema está divulgado, está ali público, todo mundo conhece a vulnerabilidade, conhece os detalhes da vulnerabilidade. Um grupo divulgou antes toda a linha de código. Quando chega na mídia uma informação como essa, a comunidade, quem trabalha na área de segurança, já está ouvindo falar disso, já está acompanhando isso, né? É como você falou, não é uma coisa que você acordou 12 de maio e aconteceu o WannaCry. Não, até porque o ataque não aconteceu no dia 12 de maio. Você tem todo uma cronologia, né? Para poder chegar nesse 12 de maio e ter um nível de acerto tão grande, tão espalhado. Ninguém consegue mandar um e-mail ou fazer uma conexão tão distribuída assim que chegue em todos os lugares em algumas horas. De certa forma, havia assim, um tempo considerável para uma empresa que está relativamente preparada para se defender de um ataque como esse. Eu escutei de algumas empresas que esse ataque já vinha ocorrendo há 10 dias. Ele só não acarretava o problema. O problema devia estar registrado para que acontecesse naquele dia e causasse o pânico, e causasse o medo e obrigasse as empresas a ter uma reação rápida. Porque ou elas tomavam a reação ou elas perdiam o que elas tinham. Agora, voltando a esse ponto de desligar, desplugar, né? A gente, obviamente, sabe de empresas, não só no Brasil, como no mundo, que optaram por esse caminho. De certa forma, se realmente a empresa está numa situação em que ela considera que não se preparou, que realmente o ataque pode gerar danos maiores, como você falou, é uma atitude de desespero, mas que em certos momentos pode ser tomada, né? O que isso pode servir de alerta para uma empresa que acabou tendo que decidir algo nessa linha? Você acha que também nesse sentido a empresa pode considerar uma lição aprendida e o day after pode mudar um pouco o cenário de defesa cibernética no caso dessas empresas? Eu acho que primeiramente ela tem que fazer uma análise de risco para saber o porquê que ela tomou aquela atitude. Por que ela não estava devidamente preparada com um plano para no momento que um ataque desses acontecesse.
É lógico, ninguém fica imaginando ou pensando que o ataque vai acontecer amanhã, ou que vai acontecer com você. É como tudo na vida, é sempre com o seu vizinho, é sempre com o seu amigo. Então, ninguém está sabendo. No momento do desespero, o que você faz? Eu acho que o desligar ele é muito mais para evitar que se espalhe a infecção e pare outras máquinas e pare outros serviços. Quer dizer, o processo de contaminação seja contido, do que realmente parar o problema. Porque se o problema já está instalado, já está configurado ali dentro, e eu não acredito que desligar a máquina seria uma solução naquele momento para resolver o problema. Porque se o ataque já chegou, já foi dominada a máquina, provavelmente já foi espalhado para as máquinas que eles querem e já vai fazer. É assim, você só descobriu no dia 12 de maio. Agora, dependendo da empresa, se é uma empresa de serviços, se é uma marca que tem, na verdade, uma preocupação em relação à maneira como as empresas veem essa marca e até a segurança que ela oferece de produtos e serviços, uma medida como essa pode ter um impacto extremamente ruim ou comprometedor para uma empresa, seja ela de que área for, né? Governo, indústria, banco, varejo, telecomunicações. Quer dizer, isso é preocupante, né, nesse ponto de vista. Você imagina, se acontece num dia porque você tomou uma medida restritiva ou para evitar um problema, você até consegue explicar. O problema é se você tiver que explicar isso repetidas vezes. Explicar que você desligou por segurança para evitar possíveis vazamentos ou fraudes até que você buscasse a informação, provavelmente o grande público vai escutar aquilo e pode ser que reaja bem. Pode ser que considere até razoável. Mas dependendo do tipo de serviço que está sendo oferecido, será que o cliente ele vai se sentir seguro em continuar com aquele serviço? Ele vai querer no dia de amanhã poder simplesmente parar? Precisa fazer essa reflexão, né? Você imagina um banco. Hoje você não pode pagar o seu boleto online porque eu tive que desligar todos os servidores. Aí você vai no banco pagar. Eu também não posso pagar no banco porque eu desliguei os servidores. São os que se comunicam com o banco. Então, eu não vi nada disso acontecendo. Sim, nós não tivemos registro de algo nessa linha. Foram empresas de serviços, né, um pouco também, que tiveram de conexão, de comunicação, que consideraram, e governo, né? Algumas áreas de governo realmente pararam. Que talvez fossem empresas, primeiro, que tiveram a determinação para fazer isso, alguém resolveu fazer e manda fazer, e outra foram empresas que realmente estavam preocupadas e estavam preparados. E, na verdade, no momento que estava acontecendo a explosão e começou a sair na mídia, ninguém sabia realmente qual era o problema, o que tinha estourado. Porque ninguém indicou antes que esse problema ia acontecer. Já se conhecia o problema, a grande maioria das empresas que eu vi e conversei depois mitigaram o problema antes dele realmente acontecer. Pelo menos a gente ativamente foi a vários clientes para tentar entender se tinham tido algum problema, se precisavam. Vários clientes conseguiram detectar. Vários deles, enfim. Eu não soube de nenhum que tivesse tido realmente um problema grave que eu conhecesse. A gente sabe pela mídia que tiveram algumas empresas que sofreram. Eu acho que a gente até se preparou no dia para poder ter uma reação e apoiar quem fosse necessário. Porque da mesma maneira, atendimento de emergência. Da mesma maneira que você não atualiza um patch, se você esqueceu ou não tem uma assinatura comprada, ou não está com aquilo ativo na sua máquina, ou esqueceu, ou alguém de TI tirou a comunicação da máquina e ninguém verificou, poderia ter acontecido. Agora, Fred, as pessoas estão ainda falando muito sobre a atualização de patches e tal, que foi de certa forma ali o ponto focal, enfim, de onde as coisas partiram. Mas na verdade, como lição aprendida, o que a gente pode encarar como pós o WannaCry? Já estão se falando aí de ataques em séries, né? Que já está no forno aí uma série de ataques. Então, o que na sua visão se pode aprender, independente da questão específica de atualiza, não atualiza, mas qual é na sua visão a grande lição que fica aí para se preparar para um pós-WannaCry? Eu acho que, primeiramente, a gente precisa prestar atenção na segurança, porque não é simplesmente atualizar um patch. Então, se a equipe não tem tempo para fazer as avaliações necessárias para atualizar aquele patch, que saiba que outros pontos estão protegidos, que tem outras maneiras de mitigar aquele ataque e que não tem possíveis fugas. Então, o assessment frequentemente deve ser feito, você deve ter um plano de risco para poder executar no momento desse.
Todo mundo fala em backup. Se a pessoa tivesse um backup offline, ela simplesmente desligaria aquilo, ele restauraria o backup e acabou o problema. Agora, se você tem um backup só online, na nuvem, talvez isso não resolvesse o problema. Fala, então, será que a nuvem vai resolver o problema? Não acho que vai mudar. Quer dizer, precisa revisitar todo esse modelo de segurança também para se preparar até para outras modalidades de ataque que podem estar no forno aí, né? É isso que eu estou tentando falar. Eu não acho que precise revisitar, os conceitos estão aí. As pessoas conhecem eles. O problema é a velha ideia de, eu comprei uma solução de segurança, coloquei na minha rede, está tudo resolvido. E não se preocupa se ela está atualizada, se ela está com as regras corretas, se ela está fazendo os filtros necessários, se a rede está segregada internamente para se acontecer dentro de uma área você não atingir a outra, quais são as políticas que você tem e as ações que você vai tomar no caso de um problema. Porque com isso bem definido, o gestor consegue executar o que for necessário. E eu vi um burburinho muito grande, mas como eu falei, no final, o resultado, eu vi muito mais barulho do que realmente ações que tivessem causado danos muito grandes. Causou o dano da preocupação, todos ficaram em desespero, não sabiam o que fazer. E acaba, assim, de certa forma, aprendendo pela dor, né? É um efeito que traz, se a gente souber aproveitar a lição, traz até aí um recado importante para essa comunidade, né, que está hoje olhando para a questão da segurança. Como na vida, tem os que aprendem por verem o problema que os outros sofrem e tem os que aprendem só apanhando, só na dor, só sofrendo, só vivendo aquele momento. Então até que talvez os que tenham escapado por algum motivo que não o esperado, que é estar relativamente bem preparado, com as ações todas tomadas, com todos os procedimentos corretos sendo executados, porque os procedimentos corretos às vezes existem, o problema é se eles estão sendo executados. É como você falou, não precisa nem revisitar, só precisa fazer com que o que já está instalado funcione e esteja sendo visto e atualizado, não é isso? Sim, e a gente não está falando aqui de pequenas empresas só. Sim. A gente está falando de todos os tamanhos de empresa. Tá ótimo, Fred. Eu acho que é óbvio que a gente não consegue falar tudo de WannaCry, né, numa entrevista, mas agradeço pela oportunidade de você estar aqui falando sobre um ponto tão importante da questão da segurança cibernética. Nós vamos manter aqui na TV Decision outros programas falando mais ainda sobre esse assunto. Espero que você continue acompanhando as nossas entrevistas. Até uma próxima oportunidade.